Olá, boa noite, meus amigos. A paz do Senhor Jesus para todos que já se encontram comigo nessa sala. Deus os abençoe. Bem-vindos mais uma noite para estar conosco nesse santo lugar de oração. Convidamos a todos que já se encontram nos seus lugares aqui dentro dessa sala, que por gentileza já se manifeste a sua presença, dizendo ao Pai do Senhor, boa noite. E eu me sentirei honrado de tê-los aqui. O Manuel já está aí conosco, já dizendo boa noite. Deus abençoe, Manuel. Seja bem-vindo. Um forte abraço, minha irmã Alcione. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Lourdes Busato, minha tia, já está comigo. Que bênção, Alcione está na sala conosco também. Hoje ela não está dormindo cedo, não. Ainda bem, né? Graças a Deus. Seja bem-vinda, Alcione. Graças a Deus. Nós queremos dar um alô para todos os irmãos da Bahia. Coração de Maria, Salvador, Feira de Santana. Todos que estão, porventura, assistindo a nossa programação. Que Deus os abençoe. E quero dizer que sempre é bom tê-los aqui comigo, viu? Graças a Deus. Aos irmãos também do Estado do Espírito Santo, as igrejas metodistas brasileiras e todos os irmãos e amigos do Espírito Santo que estão ao alcance da nossa voz, sejam bem-vindos. As igrejas da Grande Serra, Vitória, né, São Marcos, Deus abençoe. São Marcos 3, aí, ó, esteja conosco. A Nautília, doutora Nautília, lá de São Paulo, já marca presença, dizendo boa noite, amigos e pastor. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Nós continuamos pedindo aí aos nossos irmãos que nos ajude se inscrevendo no nosso canal de YouTube. Vai lá, abra o vídeo, tá? Não precisa assistir tudo, você já assistiu aqui, mas abra, se inscreva e adicione o sininho lá, tá bom? Aleluia. E ao final desta mensagem, eu pediria que você pudesse compartilhar também essa palavra no Face. Eu ficaria muito grato, porque dessa forma você estará contribuindo para divulgar a palavra do Senhor, tá bom? A irmã Lourdes Busato está dizendo, não tem como ficar sem estar nessa sala onde cabe todos. É verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Está dando uma luz aqui que está me incomodando. O reflexo do meu óculos. Deixa eu ver como eu faço. Amém. Amém. Algo está atrapalhando na minha visão aqui, ó. Dando um reflexo dentro do meu óculos. Deixa eu ver se melhora aqui a iluminação. Aleluia, Jesus. Exatamente, Alcione. Realmente, a nossa sala está lembrando aqueles momentos maravilhosos que vivemos na casa da irmã Nenzinha, na década de 80, não é verdade? Nos anos 80, Deus bradava naquele lugar. Perdoe aí que nós estamos aqui ainda ajeitando. Mudamos de sala hoje.
Aleluia. Sim, o comentário de Alcione. Ela está comentando que essa sala está lembrando nos anos 80, quando nós também dirigimos o culto de oração na casa da irmã Nezinha. Na casa da irmã Nezinha, nos anos 80, Deus também bradava naquele lugar, né? E eram muitas revelações de Deus. Foi um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Eu não sei se aí em vocês está dando um reflexo, mas eu estou vendo um reflexo dentro do meu óculos e está me incomodando. E sem óculos eu não consigo fazer nada. Glória a Deus. Algo não está legal aqui. Aleluia, Jesus. Amigos, irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus hoje tem como tema: tua vitória virá no sétimo mergulho. A tua vitória virá no sétimo mergulho. Ou melhor, eu preferia mudar o tema para a tua vitória virá. Só um minutinho aqui. Quatro atitudes que antecedem o milagre. 4 atitudes que antecedem o milagre. A Lucilene Esteves chegou. Amém. Seja bem-vinda, Lucilene. Já estava sentindo a sua falta, viu? É sempre bom para todos nós. É um prazer para todos nós sempre ter você e mais quem desejar estar aqui conosco. O tema da mensagem de hoje será 4 atitudes que antecedem o milagre. Isso significa para nós, tá? Que antes do milagre acontecer, tem que haver atitudes da parte do desejado do milagre, né? Daquele que deseja o milagre. Então, o milagre não acontece sem ter a minha participação. E nós vamos descobrir nessa noite 4 atitudes que antecedem o milagre. Antes dele acontecer, tem 4 coisas que precisa ficar bem clara entre nós, queridos. Certo assim? Quem está comigo aí? Amém? Quem está comigo é só chegar aí e dizer como a Lucilene Esteves: cheguei. Estou sentindo falta de alguns irmãos. Já ia falar no José Joaquim, ele já está aqui, ó. Estou contigo, irmão. Amém. Maria José Lima já está conosco. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se eu vender tudo que tenho. Segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 15. Segundo Reis, capítulo 5. Vocês vão me dar licença um pouquinho só, viu? Um minutinho. É vapt e vupt. Amém? Se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer
Eu quero conhecer Olha nós aqui, olha nós aqui. É VaptVupt. Aqui não é escolhido do professor, mas é VaptVupt. Amém. Segundo Reis, vamos me ajudando aí. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1 ao 15. Amém, minha tia. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 5. Vou baixar o som um pouquinho para nós. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus? Como poder tirar a vida ou dar a vida? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou-lhe dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava 7 vezes ao Jordão a sua carne, e será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moverias a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais
já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Versículo 15, então, voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço, aceite um presente do teu servo. Amém? Cristina Grazi já está conosco. A irmã Glorinha também já está conosco. E isso para nós sempre é um prazer, é uma honra tê-los aqui junto comigo, viu? Sejam sempre bem-vindos. E quero dizer que essa sala, mais uma vez vos digo, ela é do tamanho do coração de Deus, tá bom? Aqui você fica do tamanho do coração de Deus. Amém? Vamos tentar ajeitar mais um pouquinho aqui esta mesa. Amém? Nós estamos tentando tirar essa luz dos meus olhos. Tem uma luz nos meus olhos que está um pouquinho me incomodando. Mas nada que impeça de nós realizarmos a palavra de Deus nessa noite. Nós tivemos de trocar mais uma vez de cenário. Vocês observem que o cenário foi trocado de novo, porque agora a minha vida é uma vida de itinerância. Estou aqui, igual aqueles corinhos dos anos 80, Alcione. Aqui, ali, lá, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Que bênção! Pois bem, queridos, o tema da mensagem de hoje, baseado em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 15, 4 atitudes que antecedem um milagre. Tem alguém aí precisando de um milagre? Será que entre nós tem alguém? Claro, sempre haverá alguém necessitado de milagre, né? Se não tiver ninguém aí, eu estou aqui. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre e tenho certeza que vou alcançar. Sabe por quê? Porque, sobretudo, eu sou um menino obediente. Gostaram do menino? Eu sou um menino obediente. E eu vou tomar 4 atitudes antes do milagre acontecer. Entendendo que eu preciso dessas atitudes, eu tenho certeza que Deus não vai me negar realizar na minha vida o milagre que eu preciso. É bom que se entenda também o que é milagre, né? Milagre é o meu impossível. É aquilo que eu preciso, mas eu não tenho recurso próprio, eu não tenho condições de realizar. É impossível para mim. Isso é milagre. Quando o impossível, aquilo que eu não conseguiria, é realizado na minha vida. Mas quem realiza? Deus. Então, eu preciso de agradar o meu Deus. E como eu sou um bom menino, como eu já falei, eu vou procurar meios de praticar 4 atitudes que antecedem o meu milagre. E se você que está comigo na sala for um bom menino também, uma boa menina, você vai entender o que nós estamos falando. Entendeu? Vamos lá, deixa eu chegar mais um pouquinho aqui que parece que vai ficar bom agora. Então vamos lá, queridos. Queridos, para vermos o milagre de Deus acontecer em nossas vidas, precisamos estar dispostos, queridos. Como eu falei ainda há pouco, precisamos estar dispostos a aceitar a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes, queridos, nós queremos o milagre, mas queremos que esse milagre aconteça da maneira que eu acho que deve acontecer. Porém, queridos, o realizador do milagre, ele tem as suas formas, ele tem as suas maneiras, ele tem os seus métodos de receber ou de realizar o milagre em nossas vidas. E essa história, queridos, de Naamã, ela é uma história perfeita para termos entendimento do que nós precisamos, quais as atitudes que precisamos de ter antes do milagre acontecer em nossas vidas. A Bíblia diz, queridos, que Naamã era comandante do exército da Síria, tá? Logo entendemos que este homem,
ele era um homem importante. Ele era um homem importante, queridos. Ele era um homem... Deixa eu trazer isso para cá, assim acho que melhorou. Ele era um homem importante para a sua nação. E essa história, ela vai nos ensinar muitas coisas. Nós vamos aprender algumas coisas nessa noite que vai nos ajudar muito, ok? Está comigo? Então venha comigo, continue comigo. A Bíblia diz, em primeiro lugar, a Márcia Oliveira está aí. Boa noite, pais, amados. A internet está um pouco ruim. Eu já determino que ela vai ficar boa em nome de Jesus. Então, queridos, a Bíblia mostra para nós que este homem ele era um homem valente. Isso é importante, tá? Ele era um homem determinado. Ele era guerreiro. Talvez nessa sala tenha homens e mulheres com essas características. Valente, determinado, guerreiro. Porém, queridos, a Bíblia também diz que este homem, apesar de todas essas boas características, ele tinha uma característica que não o aprovava. Esse homem, ele era leproso, leproso. E nós sabemos, queridos, qual é o significado da lepra, né? Nós sabemos que significado a lepra tem, biblicamente falando. A lepra, ela tem, né, o simbolismo do pecado. E a Bíblia diz que apesar deste homem ser valente, determinado, guerreiro, mas esse homem tinha uma lepra. Esse homem tinha algo que o desabonava. Esse homem tinha algo que, se tornasse público, ele ficaria envergonhado. Esse homem tinha algo que, se tornasse público, ele provavelmente não teria o respeito que a sociedade lhe dava. Então, o que a Bíblia diz? Que este homem, ele ocultava essa lepra. As pessoas viam nele valentia, viam nele determinação, viam nele um guerreiro, mas as pessoas não viam a sua lepra, porque ele a escondia debaixo de uma farda. Ele camuflava essa lepra que simboliza o pecado debaixo de uma farda. Olha bem. E a Bíblia diz que este homem, queridos, em um determinado momento da sua vida, ele foi curado, porque ele decidiu deixar de lado a tradição, o seu orgulho e a sua vaidade. Então, peraí. Então, nós percebemos que esse homem, ele permaneceu anos e anos da sua vida, porque ele vivia uma falsa religiosidade, ele conservava uma tradição, né, do seu país, ele era um homem extremamente orgulhoso e vaidoso. Ei, você consegue perceber como que essas coisas, elas impedem de alguém ser curado, alguém ser liberto, alguém alcançar o seu milagre? É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia relata, ela dá um perfil de um homem valente, um homem determinado, um homem guerreiro, mas um homem que vivia com algo oculto, e que esse algo oculto lhe comprometia perante a nação, perante o país que lhe honrava, tá? E o pior de tudo, isso tudo era mantido às escondidas por causa do orgulho, por causa da vaidade e por causa de uma tradição pagã do país que ele vivia. Bem, queridos, através desta história de Naamã, aprenderemos quais são os quatro principais atitudes que precisamos de ter, queridos, para o milagre acontecer nas nossas vidas. Naamã foi descoberto em seu pecado. Naamã foi descoberto na sua falha, na sua deficiência. E foi proposto a Naamã uma libertação. Foi proposto a Naamã uma bênção. Mas ele precisava de seguir alguns passos, algumas regras determinantes para que acontecesse o milagre na vida dele. Você está ligado?
Você está ligado no que nós estamos falando? No que o Senhor está falando para você nessa noite? Possa ser que esta palavra identifique com a sua vida. A tua vida que espera um milagre, queridos. E eu quero apresentar a vocês, baseado do capítulo 5 de 2 Reis, do primeiro versículo ao 3, ao terceiro versículo, nós vamos ver, queridos, que Naamã, para receber o milagre, para receber a libertação daquilo que o desabonava a sua vida, ele precisou aceitar a possibilidade que Deus estava lhe dando. Deus deu a ele uma oportunidade. Deus abriu um precedente para dar a ele uma possibilidade dele ficar curado. Do versículo 1 ao 3, nós percebemos, queridos, que este homem, ele foi-lhe apresentado uma possibilidade de ficar liberto. Ei, provável Deus hoje também abre precedentes para que você alcance o milagre, viu? Para que você alcance o milagre. Mas fica ligado. A primeira coisa que antecedeu ao milagre de Naamã foi que ele precisava aceitar a possibilidade do milagre que Deus estava lhe dando. Se o homem não aceitar isso no seu coração, não adianta. Observe do versículo 1 ao 3 o que a palavra de Deus diz. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa, olha a possibilidade se abrindo. Um dia a menina disse à patroa, hoje o Senhor também está dizendo algo. A menina disse para sua senhora, a esposa do Naamã, eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta, que mora na Samaria, pois ele a curaria de sua doença. Ó, Deus abrindo a possibilidade do milagre acontecer na vida de Naamã. Você está vendo o quanto é importante aproveitar a oportunidade que Deus abre para nós? Diga para mim se esta sala não foi uma oportunidade que Deus abriu para realizar através do teu servo, por meio dele, o milagre na sua vida. Não rejeite esta oportunidade. E eu te digo mais, a importância de você, que conhece o Deus vivo, levar esta oportunidade também dessa porta dessa sala que Deus abriu para outras pessoas. Entende por que eu digo, pessoal, compartilhe essa palavra? Compartilhando esta palavra, queridos, você proporciona às pessoas a oportunidade deles conhecer o poder milagroso do nosso Deus, queridos. Esta menina, em outras palavras, ela propôs uma oportunidade do seu patrão ficar curado por meio do nosso Deus. Entendeu? Entendeu a mensagem? Queridos, eu aprendo aqui que Deus muitas vezes, queridos, nos revela a sua vontade através das coisas mais simples. Mais simples. Aquela menina escrava, Deus a usou para abrir uma oportunidade para Naamã ficar definitivamente curado e alcançar o milagre de Deus na sua vida. Ouviu? Isso é uma das coisas que antecede o milagre. É você aceitar a oportunidade que Deus lhe dá. E Deus geralmente faz isso através das coisas mais simples possíveis. Você não vê aqui que nós estamos na frente de uma câmera transmitindo na sua sala a palavra de Deus. Que coisa mais simples do que essa? Mas, porém, através disso,
Deus pode realizar o milagre na sua vida. Amém, queridos? Vamos para a segunda atitude que antecede o milagre, queridos. Vamos aprender? Você aprendeu a primeira? Nunca devemos rejeitar as oportunidades que Deus abre para nós. Segunda oportunidade. Isso nós tiramos da palavra, viu? Do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ver do versículo 4 ao versículo 7, queridos, do texto que eu indiquei a vocês a ler, do capítulo 5 de 2 Reis, do versículo 1 ao 15, nós vamos ver que do 4 ao 7, queridos, a segunda atitude que antecede o milagre está na identificar a mensagem de Deus. Reconhecer que a palavra que foi entregue, apesar de ter sido por uma menina escrava, aquela palavra era de Deus. Tem que reconhecer isso. Se você nessa noite entender que apesar, da pequenez desse simples servo de Deus que está aqui, com voz profética para falar na sua vida, se você entender que apesar de ser eu, pastor Rogério Serri, o menor da casa do Pai, mas que esta palavra de hoje vem de Deus, se você reconhece isso, com certeza, queridos, o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre aconteceu na vida de Naamã, porque ele entendeu que a mensagem era de Deus. Vamos observar o texto do 4 ao 7? Eu vou ler para vocês. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina havia dito. Naamã correu para o rei e foi falar para o rei o que a menina tinha dito. E o que o rei faz? O rei entende que aquela palavra era uma palavra de Deus. O rei ordenou, vai imediatamente Naamã falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele, disse o rei. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 600 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas para o rei de Israel agora. Quem deu essa ordem foi o rei da Síria. A carta que ele levava dizia, olha o que a carta dizia: esta carta é para apresentar a Naamã, que é o meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo, de desespero, e exclamou: como é que eu, rei da Síria, como que eu, o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Ele ficou desesperado. Como é que pode o rei da Síria querer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? O rei de Israel falou. E que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida? Ele está, na verdade, querendo um pé de briga comigo, o rei de Israel falou. Aí depois ele diz assim: ei, que sabe que ele está querendo uma briga comigo. Então, queridos, o rei de Israel falou assim: peraí, eu não sou capaz de fazer isso. Não está em mim essa condição de fazer. Só quem pode fazer isso por Naamã é Deus. Não tem como eu fazer. Aí sabe o que eu aprendo, queridos, nesse texto aqui? É que eu e você não precisamos de pistolão, não precisamos de intermediários para sermos abençoados por Deus quando Deus quer me abençoar. Entendeu isso? O rei da Síria achou que o rei de Israel poderia curar a Naamã e encaminhou. E o rei de Israel entendeu que isso não estava na alçada dele. Ele não tinha essa condição. Mas Deus queria abençoar Naamã. E vocês vão ver que quando Deus quer, somado com a vontade do homem, meu Deus do céu, não tem escapatória, o milagre acontece. Então aqui eu já aprendo de cara nesse texto que para mim ser abençoado eu não preciso de ter pistolão, eu não preciso ter intermediário. Quando eu creio, quando eu confio, quando eu sei que Deus pode fazer, Deus vai fazer mesmo. Amém, queridos? Terceira coisa, vamos para a terceira coisa, só são 4, eu já vou para a terceira. A terceira coisa que antecede o milagre é reconhecer o caminho de Deus.
do verso 8 ao 10, nós vamos ver agora o reconhecimento. Eu preciso reconhecer o caminho que vai me conduzir ao milagre. O caminho que vai me conduzir ao que Deus quer fazer na minha vida. Ao que Deus está pretendendo fazer na minha vida. Entendeu? Então vamos lá. Vamos ver aqui, então. Então Eliseu mandou, versículo, tá? Aqui o versículo 8 a 10. Do versículo 8 a 10, o profeta Eliseu soube, aí sim, o profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei de Israel agora: por que o Senhor está despreocupado? Ele falou para o rei dele: por que o Senhor está preocupado? Mande que esse homem, no caso Naamã, venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um Deus, ou melhor, que há um profeta em Israel. Mande. E quando essa mensagem chegou lá para ele, Naamã teve que entender que esse era o caminho. Você está ligado? Que esse era o caminho. Ele disse: e eu mostrarei que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eu preciso de reconhecer o caminho que me conduz a milagre de Deus. Tem pessoas que buscam caminhos que não levam ao milagre de Deus. Tem pessoas que buscam o milagre em caminhos que não é o caminho que Deus quer. Não é o caminho que Deus quer. Eu poderia contar aqui inúmeras histórias de pessoas que recorreram a caminhos em busca da cura, em busca do milagre, em busca da solução dos seus problemas, e infelizmente elas se complicaram mais ainda, porque o caminho não era o caminho de Deus. Aquele caminho cujo Provérbios diz que há caminhos que parecem ser bom, mas o final é a morte. Quantas pessoas morreram em busca de soluções, em busca de recursos, e não conseguiram, a não ser a morte. E o pior de tudo, a morte eterna. Porque não souberam discernir o caminho. Esse homem entendeu que esse era o caminho da sua cura. Então ele pegou os seus cavalos, os seus cavaleiros, e foi em direção à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou, olha, observa o texto, mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Eliseu deu a direção certa. Eliseu deu a orientação certa para a vida de Eliseu, para que ele ficasse curado. Diga a ele que vá até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Então ele ficará curado da sua doença. Então aqui, queridos, também eu aprendo que Deus tem os seus métodos. O Senhor tem os seus métodos aparentemente simples, mas seus métodos certos para operar o milagre na nossa vida, querido. Para realizar o milagre, a maravilha em nossas vidas. Nós vamos ver que, ao contrário daquele cego, que Jesus, que ele chegou para clamar, para que o Senhor curasse de uma cegueira, vocês lembram? E o que a Bíblia diz? Que Jesus apanhou terra do chão, cuspiu na mão, fez lama e colocou nos olhos dele. Um método estranho, na verdade. Mas o cego entendeu que o que importava, que aquele que estava fazendo era o Senhor, e que ele iria ser curado daquela maneira. Ao contrário disso, Naamã, vamos ver o que Naamã fez. Naamã, a princípio, não reconhece que essa era a maneira correta para que ele ficasse curado. O orgulho, a soberba, a vaidade dele não permitia que ele aceitasse, que ele entendesse isso. Vamos ver o que acontece. A quarta coisa para nós anteceder o milagre em nossas vidas.
experimentar o poder de Deus. Eu preciso experimentar o poder de Deus. Naamã, ele rejeitou, ele falou, olha, existem rios melhores do que esse. Lá na Síria, existem 2 rios que são maravilhosos, águas limpas. Todo mundo deseja se banhar nas águas dos rios de lá da Síria. Como pode agora esse homem, para que eu seja curado, eu tenho que mergulhar nas águas do rio Jordão, águas sujas, águas impuras? Não. Ele a princípio rejeitou, ele não entendeu que aquilo era da parte de Deus. Mas do versículo 11 ao 14, nós vamos ver que para o homem ele ser curado, para o homem receber o milagre de Deus, ele precisa de acreditar no poder de Deus, queridos. Veja o que o texto diz. Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta iria sair e falar comigo, e oraria ao Eterno e ao seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar da minha doença, da minha enfermidade, e eu ficasse curado. Além disso, por acaso os rios de Abana e Farpas em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar ou me banhar neles e ficar curado? E a Bíblia diz que Naamã foi embora aborrecido. Então os seus empregados lhes disseram, por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a carne de uma criança, porque ele teve reconhecer, ele teve que voltar atrás da sua atitude e entender que apesar de o método não ser aquele que eu esperava que fosse, mas era o método de Deus para me libertar, para me curar. Ao reconhecer isso, que aquilo era a direção certa, ao discernir que realmente era a direção certa e submeter a orientação que o profeta deu, a Bíblia diz que ele então ficou curado, pois aí ele passou a entender o poder de Deus. Enquanto ele não entendeu o poder de Deus, o quanto Deus era poderoso para fazer aquilo, ele não ficaria curado. Então, conclusão, é preciso experimentar. Eu e você também temos que experimentar, tá? Temos que, ou melhor, temos que anteceder, fazer algumas coisas para anteceder o milagre. Primeiro, aceitar as possibilidades que Deus nos dá. Segunda, identificar a mensagem de Deus. Identificar que aquela voz é a voz de Deus para a vida minha. Terceiro, reconhecer o caminho de Deus. E quarto, por último, experimentar o poder de Deus. Pois o versículo 15 diz que Naamã, ao experimentar o poder de Deus, ele ficou maravilhado. Observe o que ele diz. Depois ele voltou, ao texto que está dizendo, versículo 15. Depois ele voltou com todos os homens, seus homens, até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora eu sei que no mundo inteiro, olha o que ele diz, não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Porque ele reconheceu o poder de Deus, queridos. E aí, eu te pergunto, estamos finalizando essa palavra. E a pergunta que eu quero te fazer é nessa noite, diante da necessidade do milagre na sua vida, diante da necessidade de você ficar liberto deste mal que te traz desconforto, que lhe traz insegurança, que lhe traz tristeza, infelicidade,
Por mais que esse mal que está sobre você, você tenta talvez maquiá-lo de uma forma que ninguém perceba, de uma forma que ninguém veja, mas chega uma hora que não dá mais para esconder ou para continuar convivendo com isso. Foi o caso de Naamã. Quando ele ouviu a palavra da sua criada, da sua serva, que era aquela menina que estava lá como escrava, ele falou assim, peraí, eu acho que aqui está a minha oportunidade, eu não posso perder. E Naamã, sem saber ainda o que ele ia enfrentar pela frente, o que antecederia até ele ficar liberto, ele de imediato aceitou aquela palavra. Pergunta para hoje, você que está nos ouvindo e que tem algo para se realizar na sua vida, algo que você não suporta mais conviver com ele e nem mantê-lo escondido, porque ele te incomoda. Você entendeu a mensagem de Deus nessa noite para você? Você entendeu o que Deus desejou falar com você nessa noite? Pois bem, é importante isso, identificar a mensagem de Deus, identificar que é a voz de Deus. Você, nessa noite, tem certeza? Você pode dizer que você crê que essa palavra é de Deus? Naamã, ele identificou. Deus abriu a ele uma oportunidade. Eu penso que hoje aqui, estar aqui nessa sala, é uma oportunidade que Deus abriu para você. Segunda coisa é você entender, como você disse que entendeu, que essa palavra veio de Deus. Como Naamã entendeu que aquela palavra daquela menina era de Deus. A terceira coisa é reconhecer que não existe outro caminho. Por mais complexo que seja o método que Deus usa para realizar o milagre, você tem que entender que não existe outro caminho para você ficar curado, liberto do seu problema, se não for pelo caminho que Deus está lhe indicando, que é o caminho de estar aqui, junto ao profeta, para que eu possa orar por você. Quarta coisa é você também ter a fé, tá? Para confiar, acreditar no poder de Deus, que Deus pode, independente do que ele está se utilizando para realizar o milagre, ele pode fazer o milagre na sua vida. Se você crer, eu quero mais uma vez lhe convidar a vir comigo para esse momento de oração, a vir comigo para esse momento onde Deus abre a oportunidade de você ficar curada, de você ficar sarado, de tudo aquilo que te traz transtorno, te traz incômodo, te traz tristeza. Se você crer, venha comigo. Vamos orar. Vamos orar. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça e a se colocar na presença do Senhor. Deus abriu para você nessa noite uma oportunidade de você estar aqui, nessa sala, nessa noite, e ouvir a mensagem que Ele entregou a mim, como Ele entregou aquela menina, para entregar na mão. Deus também nesta noite usa a minha vida para trazer a mensagem para você, que Ele pode te curar. Ele pode te curar, porque ainda Ele tem os seus profetas para levantar as mãos e orar e clamar para que você seja curado. Ele ainda tem os seus profetas para te orientar o que você precisa de fazer para ser sarado, para se livrar dos seus problemas. Então, por isso, permaneça ligado no que Deus está falando com você. Nesta noite, Deus lhe orienta através dessa palavra, que não adianta haver questionamento. Quando Ele quer e você quer,
o milagre acontece. Então, se você tem algo nesta noite que precisa da intervenção divina, que precisa da intervenção de Deus, esta é a hora, esse é o momento. Senhor, aí está, ó Deus, meus amigos, os meus irmãos, Senhor, estão nesta noite comigo nesta sala, Senhor. Senhor, e todos eles, mediante a Tua palavra, Senhor, aguarda nessa noite pela manifestação do Senhor para curá-los, para libertá-los, para solucionar os problemas, para livrá-los, ó Deus, de tudo aquilo que lhes causam vergonha. Pai, sabemos que a lepra, ela tem um simbolismo, de pecado, Senhor. E nós sabemos que o pecado, Senhor, é o grande impedimento de sermos curados, de sermos sarados, de termos as nossas vidas, ó Deus, completamente, Senhor bendito, abençoada pelo Senhor. Ó Deus, mas nesta noite, ó Deus, os teus filhos estão comigo nesta sala, no lugar que o Senhor proporcionou a eles a oportunidade de ouvir esta palavra, Senhor. Eles confiam, eles acreditam. Então, Senhor, eu não vejo por que razão o milagre não possa acontecer nesta noite. Não há motivos. Pai, nesta noite, Senhor, Tu podes fazer na minha vida e na vida deles, Senhor, o que Tu fizeste em Naamã, Senhor. O Senhor limpou Naamã, Senhor, de todo e qualquer impureza, Senhor. Ó Deus maravilhoso, ó Deus eterno, ó Deus grande, ó Deus infinito. Ah, Deus bendito. Aí está, ó Deus. Aí está, ó Deus amado, esta mãe, esta filha, este pai, este filho, esta família, Senhor. Deus, à espera de um milagre, Senhor. À espera de um milagre, Senhor. Faça na vida deles, ó Deus, o que Tu fizeste em Naamã, Senhor. Após a palavra que o Senhor usaste a Eliseu, Senhor. E após Naamã ouvir, aceitar, entender e fazer conforme o Senhor o orientou, por meio de Eliseu, este homem ficou curado, Senhor. Este homem ficou curado e o Seu nome foi glorificado através da vida deste homem, Senhor. E eu sei, Senhor, que na vida dessas pessoas que estão comigo, Senhor, há motivos e há razões para que através do Seu milagre, Senhor, da Sua interferência, da Sua intervenção nesta causa, Senhor, o Teu nome também ser glorificado, Senhor. No versículo 15, Senhor, no versículo 15, Naamã disse, Naamã voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Ah, Senhor, que através do milagre que está acontecendo agora na vida destas pessoas, Senhor, elas também dê testemunho, Senhor, testemunho que não existe um Deus como o Senhor, um Deus como o Senhor, um Deus de Israel, o nosso Deus. Por isso eu abençoo a cada um deles, ó Deus. Eu abençoo a todos nessa noite, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. Amém, amém. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã. Que o poder de Deus, que desceu sobre a vida de Eliseu, desça nessa noite sobre a minha vida, para que seja transmitido na sua vida, como Eliseu transmitiu a vida de Naamã. Que possa estar nesse momento da minha vida, saindo a virtude que vem de Deus para curá-lo e para resolver todos os problemas de sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Chegamos a mais o final de mais uma reunião, de mais um momento com Deus nessa sala. Que Deus lhe abençoe. Tá? Eu quero
dizer nessa noite que no momento que eu orava, Deus disse fortemente ao meu coração que há uma pessoa do outro lado, dessa tela, que está trazendo sobre si uma situação muito difícil. Muito difícil. A irmã Maria José está pedindo um oi para o neto dela, acho que é Pedro. Pedro, Deus abençoe a sua vida. Passou rápido aqui o comentário, mas eu vi que era Pedro. A irmã Maria José está pedindo um alô para Pedro. Pedro, um forte abraço para você, beijo no teu coração, ó. Beijo carinhoso no teu coração, tá bom? Como eu estava falando, queridos, Deus manda dizer a uma pessoa que está aí do outro lado, e é uma pessoa do sexo feminino. Essa pessoa está com um peso muito grande sobre os ombros. Ela está trazendo sobre si um jugo que não é jugo de Deus. Entendeu? Ela carrega consigo uma culpa, algo que a desabona diante dos homens e diante de Deus. E Deus está me dizendo aqui agora que Ele trouxe esta palavra justamente para curar e libertar esta pessoa. O Senhor manda lhe dizer, você que já entendeu o que é com você, que hoje ainda você dobre os teus joelhos no teu quarto, tá? Dobre o teu joelho no teu quarto. Este quarto se tornará para você nessa noite o Rio Jordão. E nele o Senhor vai, mediante a tua confissão, vai te libertar definitivamente deste peso e desta culpa. Deus vai orientar, Ele está me dizendo aqui agora que Ele vai te orientar como você vai fazer isso ao seu devedor. Você entendeu? Você que está me ouvindo, está devendo uma satisfação a uma pessoa. Você cometeu algo que trouxe tristeza, trouxe vergonha a uma pessoa. E isso te condena. Isso todo momento te faz, tá? Te faz a ficar diante da pessoa e de outras pessoas envergonhada, ao ponto de quando você se encontra com esta pessoa, pode ser até em lugares onde todos estão servindo ao Senhor, você não consegue, você perde a comunhão. E é algo simples, viu? Deus me diz que não é algo tão... Mas isso ainda te deixa em débito, devedora. Isso te desabona. Então corrija isso. Você está entendendo? Deus está falando para uma pessoa do sexo feminino aí. Essa palavra foi especificamente, ela alcançou todos, mas ela foi específica para você. Você está me entendendo agora, tá bom? Também Deus me fala aqui que é uma pessoa do outro lado, que está nesse momento com uma dor insuportável na sola do pé. Tem uma pessoa do outro lado que mal está conseguindo dar um passo. Ela dá um passo, mas com muita dificuldade, porque a sola do pé está doendo muito. E Deus me revela que essa dor na sola do teu pé, ela é proveniente de um desvio da coluna. E Ele quer te curar nesta hora. Ele quer te curar nesse momento. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. E assim eu vou me despedindo, queridos. Com a graça de Deus. Agradecido primeiramente a Ele e depois a vocês por estarem comigo nesta sala. E nos proporcionando a oportunidade de mais uma noite de comunhão com o Senhor. De mais uma noite na presença de Deus. E eu espero que não só hoje, mas amanhã você esteja comigo novamente. Pois para mim, e com certeza muito mais para Deus, será um prazer tê-los aqui. Dê o seu testemunho da manifestação do milagre do Senhor. Amém. Isso aí, Márcia. Amém? Então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
até amanhã, se o bom Deus nos permitir, e assim nós vamos ficando por aqui, com a graça de Deus. Beijo santo no coração, ao netinho da irmã Maria José, Deus abençoe, ao Pedro, Deus abençoe. Esteja comigo amanhã, Pedro, tá bom? A irmã Isaura Vieira está dizendo, Deus abençoe a todos, amém. Fique na paz, tchau, tchau, amém.